atitude do furacão, eu não podia pular e perder essa chance de falar sobre a providência de Deus e o controle do mal. Porque isso está na cabeça da gente. A gente está vivendo um período desse. Como é que a gente explica um Deus bom, todo-poderoso, que controla todas as coisas, com catástrofes como essa? Se ele controla o vento, se ele acalma os mares, por que isso acontece? Você pode responder? É sobre isso que nós vamos tratar agora. Tá? É uma questão dura, difícil. Eu reconheço que, às vezes, a gente não vai ter resposta para tudo, não vai mesmo. A gente tem que ser humilde para entender a nossa limitação, mas a gente não pode fugir à pergunta: como é que um Deus que controla todas as coisas, como é que um Deus que controla tudo, pode permitir coisas como a gente enfrentou nesses dias? Então eu vou pedir para a Abner ir lá para... Tá longe, hein, cara? Não vai por aí não, que você não chega. Vamos dar um ESC na tela, eu acho que você consegue. E vai lá para o slide 85, se não me falha a memória. Por aí vai chegar, mas vai demorar séculos. Deixa o Abner ajustar lá para nós. Sei que é difícil, estamos com computadores, né? A gente ainda não tem os nossos, então a gente está num ambiente que ainda não é nosso, então a gente carece desses ajustes. Eu peço aos irmãos que tenham paciência, viu? Acho que o próximo agora. Aê, Abner, chegou, meu filho. Obrigado. O Mário também deu uma força lá, obrigado. Gente, vamos orar ao Senhor, pedindo que nos abençoe. Senhor, obrigado por esse tempo da gente poder parar agora, respirar e entender, Senhor, o teu controle sobre essas coisas que acontecem na nossa vida. Dá-nos, ó Deus, clareza do teu Espírito Santo. Dá-nos também humildade para dizer somente aquilo que tua palavra diz, mas também não deixar de dizer aquilo que é preciso ser dito. Dá-nos equilíbrio e visão correta da tua palavra para a gente glorificar o nome do Senhor com esse estudo de agora de manhã. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu já disse, isso é um tema difícil, nós não temos pretensão de esgotá-lo totalmente, e nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou passar aqui as explicações mais objetivas e mais rápidas que for possível dos slides, e depois a gente, como vocês sabem, a gente tem um fórum de perguntas e respostas aqui, que é bem livre, bem à vontade, você pode fazer isso, tá bom? Então você guarda aí as suas anotações, suas perguntas, que já a gente libera para você. Então, eu não podia fugir, gente, por mais que eu quisesse não entrar nesses conflitos, nesses problemas de questões tão duras como essa, por mais que eu quisesse, como pastor, como responsável pelo ensino da igreja, a gente não pode se furtar de questões que nós estamos vivendo. Então, a gente não quer ser uma igreja que fale aquilo que o mundo não está precisando ouvir. A gente quer ser uma igreja relevante. E igreja relevante, ao meu ver, é aquela que não foge à pauta do dia. Que ela tem que encarar a pauta do dia. Por mais que isso seja, às vezes, antipopular, por mais que isso não atraia pessoas, por mais que, às vezes, isso desanime irmãos de continuarem, eu espero que não aconteça com nenhum de vocês, de continuarem, mas a gente quer ser uma igreja que discuta a pauta do dia, que não fale de coisas que não está se precisando ouvir. Então, hoje nós vamos tratar sobre a providência e o controle do mal, nesse sentido, por causa de tudo isso que a gente viveu recentemente, com 2 furacões em 15 dias. Eu acho que está na hora da gente conversar sobre isso. Vamos lá mais um pouco. Vai, Abner. O motivo da nossa aula tem 2 nomes, Helene e Milton, né? Eles motivaram isso. Vamos lá, introdução. Vai. Olha só, eu quero dizer para você que, para mim aqui não está aparecendo, para vocês também está do mesmo jeito, né? Mas o finalzinho depois pode ser que Abner leia para nós lá. A doutrina da providência de Deus é central na teologia, enfatizando a soberania de Deus sobre toda a criação e a direção de todos os acontecimentos, incluindo o mal. Deus dirige o mal. Deus controla, a gente diz isso. Volta um pouquinho, Abner. Você clicou alguma coisa aí? Não? Vai. Eu
Eu estava na última frase. Opa, pulou demais. A Bíblia ensina que Deus, em sua sabedoria e bondade, governa todas as coisas de... O que, Abner? Não está dando para ver, né? Está cortado no teu também aí. É isso? Tudo bem. Já deu para captar a mensagem. Vamos para o próximo ponto. Fala, passe. Como eu disse para vocês, eu já ajusto nos nossos equipamentos aí que precisam ser ajustados. A gente ainda não é equipamento nosso. Devolve a imagem lá, Abner, e eu continuo aqui mesmo. Eu já sei a ideia, vai. Vai, pode ir, vá. Mais um pouco. Eu tenho aqui, quer ver? Agora não volta mais, né? Boa. Eu vou abrir aqui no meu celular, que eu acho que eu posso ajudá-lo também aqui na continuação. Pode passar o próximo slide, Abner. Então, a gente vai trabalhar uma área que a gente chama de providência. O que é isso, pastor? A obra da providência é o braço de Deus quando ele vai na execução do controle de todas as coisas que acontecem no mundo. Isso a gente chama de providência. A obra na qual Deus vai e controla todas as coisas, executa os seus projetos. Então veja, a primeira coisa que a gente tem que dizer dentro dessa obra da providência é que a soberania de Deus, ela é sobre todas as coisas. Nada escapa ao controle de Deus, incluindo o mal. As Escrituras são claras ao declarar que Deus tem um plano eterno que abrange todas as coisas. Efésios 1:11, quem é que pode ler, por favor, em alto e bom som aí para nós. Já abre em Efésios 1:11, tá? Emerson já abre em Isaías 45, 5-7. Isso aqui não é PR não, cara. É PR mesmo, provérbio, né? É PV. 16, 4. Isaías 45? 5-7. Mas alguém que abriu Efésios 1:11, por favor, leia. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não controla todas as coisas na dependência da vontade externa, da vontade do homem, da vontade dos animais, da vontade do vento. Não. Todas as coisas são controladas por Ele. Ele, de maneira soberana e poderosa, controla todas as coisas. Ele dirige tantas ações boas quanto as mais, para cumprir seus propósitos, sem ele ser o autor do mal. Veja esse verso de Isaías 45, 5-7. Leia lá, Emerson. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que se saiba até o nascer do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A frase talvez... As outras coisas você concorda, mas talvez a frase que mais arrepia o seu cabelo aí, para aqueles que têm, exceto Emerson e Belo, veja só, e outros aqui que estão chegando também, eu também já estou entrando na calvície. Então, oi? Pastor Silas, desculpa, pastor Silas, não fazer menção honrosa a essa sua linda careca. Viu? Então, veja só. Então, de arrepiar o cabelo daqueles que ainda têm, é essa frase que Deus cria o mal. Tá aí, Emerson leu, ou vocês não ouviram? Leia de novo. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. E cria o mal. Aí você arrepia logo o pelo dizendo, peraí, ele não é bom? Como é que está essa expressão aí de criar o mal? Vejam que essas são coisas difíceis. E a gente precisa encarar, isso que eu estou dizendo. Primeiro, lembrem-se do contexto. Eu dei aula de hermenêutica aqui. Uma das coisas que faz a gente entender o texto é o seu contexto. E o contexto aí é que ele está dizendo que vai usar quem? Ciro. Um rei assírio de cima dos caldeus. Um cara que ele não matava. Ele não gostava que o exército dele matasse. Ele gostava que o exército dele triturasse. É diferente.
Ele não gostava de só matar, ele gostava de picar. Então, veja, é um cara extremamente mau. E Deus está dizendo a ele, Ciro vai ser meu servo para castigar vocês. É nesse sentido de um mal físico, que Deus está dizendo que cria o mal, nesse sentido do mal físico, de trazer Ciro como juízo para Israel. Mas deixa de ser mal? Não. Deixa dele ter controle sobre isso? Não. Sabe por quê? Cadê Ciro hoje? Cadê o Império Assírio? Deus prometeu nos 5 As de Abacuque que ia acabar com aqueles que ele mesmo ia utilizar para castigar Israel. Quando Abacuque pergunta, o senhor pode fazer isso? O senhor é um Deus puro, de olhos puros. O senhor pode agora, quer dizer que o senhor pode fazer isso, usar o mal. Eu vou me sentar aqui e vou esperar para ver o que é que o senhor me diz. Abacuque disse isso. Aí Deus manda escrever numa tábua aí. Ô, queridão, você não vai entender todas as coisas. Porque o justo vive pela fé. Escreve aí na tábua. O justo vive pela fé. Agora, deixa eu dizer outra coisa para você. Você não está entendendo porque eu estou usando o mal. Mas ai daquele que eu vou utilizar para esse mal. Eles vão se ver comigo. Eles vão ser acabados por mim. E foi o que aconteceu. Logo lá na frente ele chamou Ciro de servo. Depois na frente ele destruiu o Império Assírio. Com o Império Romano. Roma veio e engoliu tudo. Então entenda, Deus controla o mal, mas esse controle, essa trazer à existência o mal físico, que é esse mal aqui de catástrofe, essa coisa de guerra, dessas coisas, não significa que ele se torna autor do pecado, ele possibilita que essas coisas aconteçam para um determinado fim e propósito. Por isso que ele controla, a gente tem que dizer que ele controla até essas coisas. Veja Provérbios 16:4. Eu acho que é Provérbios 16:4, que não existe PR, né? Vou admitir esse cara. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas. Sim. E até o perverso, para o dia da calamidade. Veja, ele fez todas as coisas para determinado fim. E o perverso não foge. Ele vai ter o destino que ele merece, que é a calamidade, que é o dia final. Então, observe que as Escrituras não temem dizer que Deus controla todas as coisas. As Escrituras não têm problema com isso. A gente aqui tem. Porque a gente fica meio, às vezes, sem saber equacionar na nossa cabeça como é que um Deus bondoso, bom, pode se utilizar dessas coisas. Veja, aqui não está ali embaixo, e o Abner não vai conseguir, mas eu vou ler para você. Aqui vemos que, embora Deus não seja o autor do pecado, ele tem autoridade sobre todos os eventos, inclusive o mal, e pode usá-lo para o seu desígnio. Veja, essa questão de Deus e o mal vai ser uma eterna luta, uma eterna disputa, porque nós não conseguimos fazer as separações que é preciso ser feito totalmente na nossa mente. Mas uma coisa a gente precisa dizer, se existe alguma sombra em Deus, se existe alguma maldade em Deus, ele não pode ser Deus. Não pode ser Deus, de forma nenhuma. Por isso que Tiago diz, nele não há sombra, não há variação, nele não há nenhumas trevas. Se houver trevas em Deus, ele não tem condições mais de nos governar. Porque uma hora nós vamos estar sujeitos a isso. Agora, o fato dele controlar a existência dessas coisas faz com que a gente possa dizer que nós estamos seguros na mão de um Deus que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, como a gente viu em Efésios 1:11. Segunda coisa, eu estou passando aqui rápido, deixar vocês perguntarem. Eu sei que vocês têm perguntas para fazer, colocações, mas deixa eu ir para a segunda coisa. Vai, Abner. Segunda coisa, Deus controla o mal sem ser o autor do pecado. Isso é muito importante dizer. A palavra de Deus mostra que há uma distinção clara entre controle soberano de Deus sobre o mal e autoria de pecado. Embora Deus permita que o mal ocorra, ele nunca é responsável pelo pecado, pois o pecado surge do coração corrupto desse homem. Aí embaixo a nossa confissão de fé diz assim, que não está dando para vocês verem, eu vou ler aqui. Confissão de Fé, capítulo 5, seção 4. A providência de Deus em geral estende-se a todas as criaturas, mas de modo especial cuida de sua igreja e tudo dispõe para o bem. Eu acho que ainda deve ter, deixa eu ver se tem aqui alguma... Tem sim.
Passe o próximo slide, por favor, Abner. Aí agora a gente vai ver o texto bíblico para isso. Veja só. Como é que são essas coisas? Isso é a dificuldade maior nossa, porque na nossa cabeça limitada a gente não consegue juntar isso. Mas Pedro consegue pregar sobre isso. Mesmo nos momentos mais sombrios, como na crucificação de Cristo, Deus estava no controle. A morte de Jesus, embora provocada por atos pecaminosos de homens, foi determinada por Deus como meio de redenção. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 2, verso 23. Por gentileza, Atos 2, 23. Como é que a gente lê lá? Atos 2, 23. Diz assim a palavra do Senhor. Veja, é o discurso de Pedro, é Pedrão que está pregando, é o discurso de Pedro, e Pedro diz assim, varões israelitas, verso 22, atendei a estas palavras. Qual palavras? Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Foi entregue por quem? Pelos decretos de Deus. Resumindo tudo isso, é um decreto do Senhor. O Senhor tinha dito que ele ia fazer isso. Mas vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Soberania e responsabilidade humana. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus queria que Jesus Cristo morresse e crucificado? Sim. Ele determinou isso? Sim. Quando, pastor? Antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Agora, isso torna-o autor do pecado? Segundo o texto, não. Quem é o autor do pecado? As mãos iníquas que entregou o seu Jesus. Seu Judas, que vendeu ele por 30 ciclos de prata. Pilatos, que lavou as mãos. Se lembra? Isso, olha, o negócio não é comigo. Se tinha poder de salvá-lo e não quis. Então essas são as mãos iníquas. A mão de Judas, que pegou 30 ciclos de prata. A mão de Pilatos, que foi lavada. Essas são as mãos iníquas que entregaram o Senhor Jesus para a morte. O pecado é deles. Por mais que às vezes isso não se encaixe totalmente na nossa cabeça, a gente tem que deixar essas duas coisas de pé. Deus quis assim, quis. Mas isso quem fez foram os homens. E isso é o que as Escrituras deixam de pé. Tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho para a gente ir vencendo. O terceiro ponto é que Deus usa o mal para o bem. Diferentemente de ser o autor e o propositor do mal, ele pega as circunstâncias maus e sempre transforma em bonança, ou coisa boa. A doutrina da providência também ensina que Deus usa até mesmo o mal para o bem do seu povo. Um dos exemplos mais claros dessa verdade está na história de José. Se lembram? Seus irmãos o venderam como escravo por inveja e maldade, mas Deus usou esse mal para salvar muitas vidas durante uma grande fome. Abra aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 50, verso 20, por favor. 50, 20. E pode ler, por gentileza. Eu gosto desse texto porque é o resumo da obra da providência. Deus, ele, ao invés de ser autor do mal, ele controla tanto o mal que somente ele pode inverter maldade e transformar em bem. Somente ele. Já parou para pensar que a gente às vezes tenta consertar problemas que a gente causou e fica pior? É ou não é? Fica pior. Às vezes a gente comete uma besteira, rapaz, a gente tenta ir lá e pedir perdão, e a gente conversa, e a gente
compra uma caixa. Não, ninguém teve problema com mulher aqui, em casa. Marido e mulher, nunca, só eu. E você fez cometer um problema de manhã cedo. Você teve uma discussão no café da manhã. E aí ela vai passar o dia todinho remoendo aquilo. Fique certo disso. Você vai sair para o trabalho, quando bater a porta do carro, já era. Você esqueceu, meu irmão. Você vai estar focado com brick, focado com paver, focado com telhado, e compra e vende, e Home Depot. Você está doido com aquilo. Não é? E ela está em casa, às vezes passando roupa, dizendo, eu vou queimar essa roupa. A comida ela não faz direito. Comer, aqui hoje não tem não. Ou então ela vai trabalhar também. Está lá na faxina, está com o negocinho no ouvido, ouvindo música, mas duvido que ela está ouvindo música. Ela está doida para pensar em voltar para casa. Para tirar a história limpo. É ou não é? Vai passar o dia todinho trabalhando, mas só pensando na volta. Não, sua esposa não é assim, não. Então, veja, aí o que acontece? Você vai querer consertar a situação. Aí você, o cara pálido, vai lá, diz, rapaz, o negócio tá feio em casa, vou passar, vou comprar um bolo e vou levar para casa para dar uma amenizada, né? Um buquê de flores. Aí você chega, tem duas reações possíveis, mas você já sabe qual é a que vai acontecer. A reação possível é ela receber e dizer, ô meu filho, passei o dia todo ruim mesmo. Mas que bom que você trouxe isso para mim, acalmou meu coração. Vem cá me dar um beijo. Isso é sonho. Isso é utópico. Que esposa é essa? Essa não existe. Quando ela olha pro bolo, ela vira a cara. Vira a cara, diz, tá pensando que eu me compro com bolo? Flor nunca me deu. Sabe o que é isso? Problema de consciência. Tá errado, agora tá querendo ajeitar. É ou não é assim? Você foi tentar ajeitar um problema, piora, meu amigo. Aí é que o pau quebra mesmo, que você se lembra que gastou 50 conto no bolo. É, né? E que gastou 20 conto na flor, no buquê. Aí você diz, gastei 70 conto em vão, rapaz. Aí pronto, aí piora. Aí o moço é que vira. Pronto, aí o pandemônio tá criado dentro de casa. É ou não é? E, não, ela não vai jogar o bolo fora, que ela é besta. Se for do que ela gosta, se você acertou, não, ela não vai comer na sua frente. Duvida ela comer um pedaço na sua frente. Não come, não. Que é pra poder não dar o braço a torcer. Ela guarda, ela esconde. Quando você tá na rua, ela senta e come. Sozinha. É ou não é? Sozinha, que é pra não dar o braço a torcer. Natiele não é assim, logicamente. Carol também não, né, Carol? Então, assim, isso é a tentativa da gente consertar os nossos males, meus irmãos. Geralmente, ou às vezes, tem hora que a gente acerta, ok. Mas na maioria das vezes a gente piora. O que era o correto fazer? Chegar, conhecer o erro, pedir perdão, ok? Não precisa ter trazido bolo, não precisa ter trazido nada. Sentar, ter uma boa conversa, tentar resolver a situação da maneira correta e pronto. Mas isso somos nós. Diferentemente do nosso Deus. Nosso Deus não vai tentar estratégias para ver se ele corrige alguma coisa, né? Não, ele tem tudo na sua providência resolvida. Você vê o caso de José, que a gente está citando aqui. Os irmãos de José queriam matar José mesmo, não era outra coisa não. Rubem tentou, lembra que Rubem tenta, não faz isso não, cara. Vamos deixar o cara aí, tal, tenta fazer aquele, deixa isso para lá, né? Joga ele numa cisterna. Mas Deus vai... Rapaz, eu sou fissurado nessa história de José. Eu sou fissurado nessa história de José, sabe por quê? Porque, meu irmão, como é que numa vala, no meio do deserto, uma caravana passa justamente na vala que o cara está? Me diz aí. Como é que foi isso? Sabe o que é o deserto, meu irmão? Deserto tem estrada não, queridão. Ei... Não tem estrada feita para o povo passar, não. E os meninos foram e disseram assim, para alguém salvar ele, vamos botar ele na beira da estrada? Não leia aquele texto dessa maneira, não. Leia aquela vala que José estava como um pingo no meio de um oceano do deserto. Como é que uma caravana passa por ali? Eu fico perguntando. Ali, onde ele estava. A chance disso. 1 em 1 milhão.
Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode pegar aquele mal, transformar, trazer o cara para dentro da casa de Faraó. A mulher de Faraó tentando o cara, e ele fugindo, foi preso, 2 anos de cadeia. A gente gosta de pular da vala para o trono, né? Mas ninguém vê aqui, ó, trajetória que teve que acontecer. Muitas coisas. E aí ele chega no governo. Ele é o governador de Faraó. Para quê? Para matar a fome dos que colocaram ele na vala. Você está entendendo isso? Quem pode fazer isso? Somente o nosso Deus. Somente Ele. Vai, Abner, mais um pouco, para eu liberar vocês para a pergunta. Romanos 8, a mesma coisa. Se lembra de Romanos 8? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Deus é capaz de redimir o mal e transformá-lo em algo que sirva para os seus planos eternos. Mais um pouco. O mal como instrumento disciplinador. Aí sim. Por que a gente tem que dizer que Deus controla o mal? Porque senão, a gente, como estamos susceptíveis ao mal e Deus não pode controlá-lo, logo o mal terá um efeito destruidor na nossa vida. Se Deus não controlasse o mal, todos os maus que nos acometesse seria para nossa destruição. A gente ia sucumbir. Como nosso Deus controla o mal, os males da nossa vida se tornam, às vezes, instrumentos de aprendizagem, disciplina, discipulado. Outra dimensão do controle de Deus sobre o mal é a disciplina amorosa que Ele exerce sobre os seus filhos. Embora o mal possa causar sofrimento ao crente, muitas vezes Deus o utiliza como instrumento de correção e crescimento espiritual. Você lembra de Hebreus, capítulo 12, verso 6? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, ou seja, corrige a todo filho que recebe. Se suportais a correção de Deus, porque Deus vos trata como filhos. Se nós somos filhos, Deus há de nos corrigir. E muitas vezes ele nos corrige através dos males que acontecem na nossa vida. Então Deus permite o sofrimento e o mal na vida do crente, não como castigo, mas como uma forma de crescimento, levando o crente a depender mais de sua graça e conformar-se mais à imagem de Cristo. É isso que a gente tem que entender. E a última coisa, vai, Abner. O mal e a redenção final. Veja só. A providência de Deus inclui o controle não só dos eventos históricos, mas também do destino final de todas as coisas. Embora o mal esteja presente no mundo agora, ele será completamente vencido na consumação dos tempos. O controle de Deus sobre o mal aponta para o dia em que não haverá mais dor ou sofrimento, e Deus será tudo em todos. Louvado seja o Senhor por isso. O mal tem dias contados, meus irmãos. O mal não prevalecerá. O Senhor destruirá para sempre toda a maldade e toda a consequência dos nossos atos pecaminosos. O Senhor promete enxugar de todos os olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes. O Senhor estabelecerá o novo céu e a nova terra. Ele eliminará o mal. Então, alguém que é assim, que promete isso e que já deu provas que vai fazer isso, não pode ser considerado autor do mal. Pode ser considerado aquele que controla, tem domínio sobre todas as coisas. Mais um pouco, Abner. Tá, ok. Volta, deixa só o nome, aplicação, você pode... Aí, tá bom, deixa aí. Eu queria agora abrir para vocês, para vossas colocações e perguntas, e depois a gente aplica tudo aquilo que a gente está discutindo aqui, a gente aplica para nossas vidas. Mas eu queria ouvir isso. O Emerson vai nos ajudar, porque a Ruvê está em transmissão aqui, a gente está transmitindo a escola bíblica. Então, ajudar aí as perguntas que possam vir. Johanna. Pastor, como entender o controle de Deus sobre o mal com a queda do homem?
Porque, assim, antes que houvesse a queda, Deus sabia o que ia acontecer e mesmo assim ele decidiu criar toda a humanidade. E ele já sabia o que ia acontecer, em questão de Satanás, de tentar Eva, tudo. Então, meio que, Deus controlou esse mal. Eu acho que eu quero voltar um pouquinho no começo da sua pergunta, depois Deus controlou esse mal. A resposta seria simples, sim. E eu ia provar para você por quê. Mas eu acho que no começo da sua pergunta tem uma lógica muito interessante. Como que um Deus bom pode, sabendo que ele vai criar todas as coisas e já antever todas as coisas, pode continuar um projeto de criação sabendo que se ia redundar em queda. Eu acho que talvez essa é a grande questão aí na sua colocação, não é? Porque dizer que ele controlou, até hoje ele controla, providenciou o seu filho, mandou o seu filho, fez seu filho morrer, está providenciando, está controlando. Agora, eu acho que talvez o ponto mais interessante aí da sua colocação é esse. Entenda bem uma coisa, o fato de Deus continuar um projeto no qual ele já sabia o que ia acontecer e contemplando maldade dentro dele, primeiro que isso não faz dele o autor primário do pecado, mas faz dele ele responsável pela existência do mal, no sentido não ele de ter criado, mas ele poder controlar. Se ele não pudesse controlar, ele seria um irresponsável que deixou o projeto andar sem ele ter controle sobre ele. Então, e por que não abortar, pastor? É o que eu respondi à minha filha quando ela tinha 8 anos. Ela fez essa, de outras palavras, na linguagemzinha dela. A Maria Vitória fez essa pergunta para mim. Ela tinha 8 para 9 anos. E eu disse para ela o seguinte: filha, quando Deus já pensou em todas as coisas, nele não existe uma etapa de deixa eu amadurecer a ideia, né? Sabe assim? Isso aí é você. Deixa eu dar uma pensadinha. Será que eu vou comprar aquela casa ou não vou? Será que eu vou comprar aquele carro ou não vou? Não, Deus quando pensa, ele tudo é nele. Tudo não existe ontem, nem futuro, nem daqui a uma hora. Não, em Deus não existe tempo e espaço. Deus não está preso a tempo e espaço. Se você pensa que Deus assim, deixa eu ver, Não, quando ele pensou em criar, já vem a existência, vem tudo. E ele amou o seu projeto. A minha ideia é que Deus não volta atrás por causa de amor. Como ele não voltou atrás de dar o seu filho por causa de amor. Que move Deus nesse momento, para nós um momento, né? Nele tudo existe, é a ideia de que ele nos amou. Ele amou o que ele viu. Por isso que quando ele acabou de fazer, na pregação que a gente viu hoje, vive Deus, que era muito bom. Ele amou. Então, quando você ama, você vai assumir o preço. Você vai pagar o preço, você vai se responsabilizar com isso. Quem pagou o maior preço nisso tudo? Ele mesmo. Ele teve que dar o seu filho para morrer no nosso lugar. Então, a gente precisa pensar no macro, né? A ideia maior nessa situação que a Hannah está colocando. Entendeu, Hannah? Então, eu acho que ele amou, ele controla, ele se responsabilizou. Então, isso é a vontade dele. Se ele não tivesse feito, tinha alguma coisa errada? Não teria feito, não teríamos existido. Agora, eu gosto sempre de pensar que isso faz com que ainda mais a glória dele seja manifesta no nosso meio. Eu gosto de pensar que isso faz ele grande, maior do que a gente poderia imaginar se não houvesse queda, por exemplo. Isso torna ele mais ainda adorado. Torna ele ainda maior. Não? Seria isso. Alguém mais, gente? Eu. Diga, Emerson. Estou com o microfone. Vai, Emerson. Eu não sei se o senhor consegue responder, mas quando Satanás, né, já quer ser mais do que Deus e ele é expulso do céu, isso foi antes da criação do Jardim do Éden ou depois da criação do Jardim do Éden? Por quê que eu estou perguntando? Porque no Jardim do Éden já está a maldade no coração dele ao tentar Eva para pecar. Para desobedecer a Deus. Então, esse intervalo de tempo, a gente tem respaldo bíblico para saber quando esse mal tomou conta do coração de Satanás, alguma coisa assim? Tem um... Respaldo bíblico para saber quando é que foi, temos. O problema é respaldo bíblico que a gente não tem para mim.
eu reconheço minha pequenez, minha limitação, é para responder, por exemplo, o tempo. Vou responder para você. A gente usa o texto de Ezequiel 18:25, quando está descrevendo sobre Tiro, grande rei, que tem elementos ali que não é para Tiro. Tiro não estava arrodeando o jardim, como é descrito na profecia de Ezequiel, capítulo 18. Né? Acho que 25:18. Depois a gente checa, mas você quer no livro de Ezequiel. Então, eu tenho elementos ali que não dá para você dizer que é Tiro. Que andava, tudo que era o ungido, que andava no jardim. Tiro não fez isso. Aquilo certamente aponta para Satanás. A gente entende, tradicionalmente, que aquilo aponta para Satanás. E que deve ter acontecido uma rebelião no corpo celestial, que afrontou a Deus e quis ser maior do que Deus, e por isso que Satanás foi colocado para fora. Agora, sabe o ponto onde a gente se cala? Aí é um ponto que a gente se cala. E aí a gente tem que reconhecer nossa limitação. Tudo bem. A tentação externa, a tentação externa, de Adão e Eva, a gente explica. Satanás que veio. E a tentação de Satanás? Como assim? Como assim, pastor? Ei, no jardim existia uma tentação externa, a serpente estava lá. E no ambiente celestial, dos corpos celestiais, de onde vem a tentação? Eu não sei. Eu preciso me calar aqui. Um ambiente que tem uma tentação externa, ok, você cair. Agora um ambiente que não tem tentação nenhuma. Por isso que eu digo, explicar o tempo é fácil, nós temos revelação para isso. Difícil é você explicar a motivação de Satanás em querer ascender e tomar o lugar de Deus. É complicado. Deixa vai lá onde está o Mário. Alguém tinha pedido? Você, Alex? Não. Está o Mário lá, por favor. Deixa a gente ouvir o Mário ali. Eu só queria que o senhor falasse sobre a questão do furacão, né? Qual que é o propósito de Deus nesse mal que afligiu e aflige o planeta? E como crente, a gente acha que Deus nos livrou, mas tinha crente lá também que não foi poupado. Então, queria que o senhor falasse sobre isso. Obrigado, Mário, pela oportunidade de dar a gente a voltar em Lucas. Abra lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, por gentileza. E vamos responder a pergunta do Mário com o texto de Lucas, capítulo 13, verso 1 ao 5. Lucas 13, verso do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não é importante, porque tem gente que diz assim, olha, o furacão veio e não me atingiu, louvado seja o Senhor. Mas atingiu casa de irmãos, de crentes, de servos do Senhor. Deus não protegeu aqueles, por quê? Eis a pergunta. Porque eles eram mais pecadores do que eu, que perdi um tapete. Perdi um tapete. Minha perda. Nada. Se você diz que essas coisas é para punição,
não ia sobrar ninguém. Se você diz que eventos como esse é para punir, quem é que escaparia? Ninguém teria que estar aqui. Nem eu. Agora, esse evento, vamos pegar o princípio de Jesus. Eu gosto muito desse texto. Porque tem duas coisas acontecendo aqui. Uma matança e um desastre. A matança, vocês se lembram aqui? Veja o verso 2. Chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilato misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Eles mataram os galileus, alguns galileus, e pegavam o sangue, misturavam e ainda ofereciam sacrifício. Ou seja, crueldade mesmo, matança. E o outro evento, uma torre. Não sabe quanto é que é a altura dessa torre, mas ela caiu em Siloé. E quando ela caiu, não sei se por vento, por vendaval, por tempestade, por furacão ou não, a torre caiu. E matou 18 lá em Siloé. E Jesus, tanto nos dois casos, diz assim: vocês estão pensando o quê? Vocês acham que esses daqui eram mais pecadores? Veja como Jesus diz: não eram. Ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo que, porém, não vos aprendestes todos igualmente, se não vos arrependestes, desculpa, todos igualmente perecereis. Então, eu entendo que na lógica de Jesus, catástrofes como essa, situações como esta, são megafones de Deus chamando a atenção de todo mundo e dizendo o seguinte: vocês precisam observar como estão as vossas vidas e buscar caminho de arrependimento. Porque naqueles que foram atingidos, aí é o papel da igreja. O Senhor graciosamente deixou a esses que perderam todos a comunhão da igreja. Ele deixou a eles, aqueles que perderam tudo, o fortalecimento dos seus irmãos para ajudá-los na reconstrução. O Senhor não nos deixou só. E é por isso que a gente insiste no trabalho da gente como igreja. Entende? Para cumprir os propósitos de Deus num evento como esse. Para a gente estar lá junto, na reconstrução. Para a gente estar lá junto apoiando. Porque os nossos irmãos não são mais pecadores do que nós não perdemos. Mas é uma grande chance de todos nós, inclusive nossos irmãos que perderam, exercitar a fé nesse Deus da provisão. Como a gente vai orar mais? Como a gente vai exercitar mais a fé? Como a gente vai se compadecer mais? Se nenhum evento desse acontecesse, se a gente todo fosse até sexta mesmo, não é? Como que nós exercitaríamos a nossa fé e desenvolveríamos a nossa piedade? Então Jesus está dizendo: aproveite e faça o seguinte: arrependam-se. Arrependam-se de igual modo todos. Porque o Senhor está usando tudo isso para chamar nossa atenção mais para Ele. Esse, para mim, é um dos propósitos com tudo isso. Pode ter outros, pode, mais específico, né, Mário? Pode. Pode tratar especificamente com alguém que foi atingido e pode, às vezes, tratar com alguém que não foi. Pode. Tem algumas coisas específicas, pode mudar a vida ali, circunstância, mudar. Ok. Mas, de forma geral, é para todos nós nos arrependermos. Eu acho que esse é talvez o grande e principal propósito de tudo isso. Bia e pastor Silas. Vamos por ordem. Bia, primeiro as mulheres. Depois o pastor Silas, por favor. Ô pastor, a gente sabe que tudo que Deus faz, digamos assim, parte de um atributo dele, tipo, de uma característica dele, certo? Pensando nisso que o senhor falou, dessa questão de desastres e tudo mais, a gente pode dizer que parte do mesmo princípio de onde também parte a graça comum? Tipo, quando Deus dá uma graça que vai tanto para o povo dele como para os ímpios, a gente fala que é uma graça comum, né? Que foi ali para todo mundo. Tipo, o sol aparecer novamente todos os dias e tudo mais. Quando uma coisa dessa acontece, e é tanto para crente como para não crente, também parte desse mesmo princípio que partiu a graça comum, tipo, de ser para todos. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu estou tentando pegar a sua linha de raciocínio.
Ô Bia, eu acho que a gente não pode dizer que é a mesma fonte. Porque a graça comum, quando a gente estuda a graça comum, a gente vê que é a distribuição de dons e talentos que deu Deus a todos e que faz todas as bênçãos cair sobre todos, justos e injustos. Eventos como esse, apesar de atingir a todos, como você está tentando juntar essas duas coisas, mas tem repercussões diferentes em cada vida. Em cada vida. Você não pode dizer, eu entendo, pelo menos entendo assim, que aquele que perdeu tudo não vai receber uma lição mais dolorida e mais sofrida daquilo, mas também enquanto ele vai receber muito mais graça para suportar aquilo do que aqueles outros. Então, eu não gosto de pensar em tudo junto. Eu gosto de pensar, Bia, em a graça comum continua existindo, o sol vai cair, a chuva cai em todo lugar. Deus abençoou todos criados à sua imagem e semelhança, com dons e talentos. Mas eu penso que catástrofe como essa, fora o princípio de chamar todo mundo ao arrependimento que a gente acabou de ver aqui de Jesus, é um princípio de você ter ensinos específicos para cada um. Acho que é por aí. Diga, pastor Silas, por favor. Pastor, se o pastor me permitir, a igreja desejar, eu gostaria de dar um testemunhozinho rapidinho. Por favor, fale. Fale, meu querido. Do que aconteceu comigo no furacão Helene. No lugar que eu moro, em Newport Rich, sim, nunca tinha acontecido isso. Pessoas que moram lá há décadas nunca tinham visto isso. Então, passaram avisando para sair. Ninguém saiu. E eu trabalhando lá, olhando para fora, chuva, vento e tudo. Chegou a noite, a hora que eu fui me preparar para ir para tomar um banho e tal, deixa eu dar descarga, a água não desce. Eu falei, o que está acontecendo? Eu vou olhar na porta, a água esguichando para dentro, né? Aí eu levantei algumas coisas e tal, falei, vou ficar aqui na cama porque, né, a água não vai subir tanto. Aí eu vi que a água estava chegando quase na altura da cama, eu juntei umas coisas e fui para o sótão, fiquei lá em cima, né? E mandei mensagem para o pastor Sam, outros pastores, pedindo oração, e fiquei lá em cima orando, né? Até um pastor na igreja americana que eu frequento perguntou, você tem um jeito de sair do sótão aí, se a água chegar aí? Eu falei, ups, não pensei nisso, né? Mas eu respondi que eu estava orando e esperando que não chegasse lá. E eu orando lá em cima, desesperado, né? Você imagina a oração que você faz nessa hora? O Senhor me levou para o Salmo 104, versos 31, que o Senhor se regozija em todas as suas obras. Eu falei, isso aqui é a mão do Senhor trabalhando. Ele está se regozijando nisso. Eu, como filho dele, unido a Cristo, eu tenho que me regozijar nele também, com o que ele está fazendo. Vi a água subindo, vem água do mar, vem esgoto, vem tudo. Sabia que ia perder tudo que estava até a altura da água chegar, né? Foi carro, foi coisa de casa, foi tudo. Sem seguro, tudo vai embora, né? E eu recebi uma paz no meu coração que eu nunca vi igual. Assim, talvez igual o dia que o Senhor me salvou, dia do novo nascimento. Foi aquela paz no coração que está durando até agora. Eu não posso dormir lá, não posso ficar lá. Pastor Sam foi lá, Emerson foi lá, Davi foram lá, me ajudaram muito. Outros irmãos de outra igreja também me ajudaram. Mas assim, o que o Senhor me mostrou é o seguinte, não é meu. Tudo que ele destruiu é dele. Então eu vou reclamar, Deus, por que o Senhor me destruiu o meu... De quem? Né? Por que o Senhor destruiu o seu carro, a sua casa? Eu vou argumentar com Deus? Ele falou, desculpa, mas você acha que eu não tenho mais do que isso para te dar? Não é? Então, assim, Deus está me levando através dessa situação para eu enxergar que mesmo que se ele me levasse naquele dia, a palavra que ele me deu enquanto estava lá em cima no sótão foi assim, a palavra de Jó. Primeira palavra, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Segunda palavra, ainda que tu me mates, eu confiarei em ti. Porque se Deus me matar numa enchente, vai ser o momento que eu vou ser coroado em glória na presença dele. Então, assim, essa vida aqui é temporária, passageira, né? A gente desfruta da bondade de Deus aqui, mas o grande bem que nós temos é a nossa união a Cristo. Então, o dia que a gente for daqui pela mão de Deus, seja por doença, seja por velhice, seja por acidente, porque todos nós vamos um dia. Só Deus sabe que dia é esse. Vai ser o dia de coroação, o dia de glória.
Então a gente não tem que estar com medo, que nós estamos bem guardados em Cristo, né? E o que Deus tira foi o que Ele deu, e Ele tem o poder de dar em dobro, como Ele deu ao Jó. Se Ele quiser dar, se Ele não quiser dar também, a minha grande riqueza é Cristo. E a igreja, obviamente, que a igreja para mim, assim, Deus mostrou a igreja para mim de uma maneira diferente através disso. Amém. O amor de Cristo manifestado através da igreja, valorizar o corpo de Cristo, valorizar as coisas espirituais acima das coisas materiais. Um pouquinho da experiência que eu tive através disso para edificar a vida dos irmãos e abençoar vocês. Obrigado, pastor. Louvado seja Deus por isso. Gente, ó, a nossa hora. Ainda tem Ruvier, Raíssa. Tem um online. Rapaz, vocês agora estão chique, hein? Metendo coisa online agora pra gente aqui. Não basta daqui, ainda tem online. É isso aí. Vai esfolando mesmo. Bora. Manda. É o Davi que tá acompanhando online? Não acredito. Até Mário, online ele participa. Ô, Mário, vamos pro... Não, Mário. É brincadeira. Mas ele tem que Não participar. acredito. Davizinho. Davi faz isso não, meu filho. Ele Diga, colocou vai. o seguinte: o mal usa do mesmo princípio do bem para produzir mais maldade. Como podemos reconhecer esse mal dentro da igreja? Como é que é? Repete. Rapaz, ele tá até filósofo. Vai de novo. Tá até filósofo ele agora. De casa. Vai. O mal usa Sim. do mesmo princípio. Usa do bem para produzir mais maldade. Como podemos reconhecer esse mal dentro da igreja? Não, eu entendi. Agora, só que Davizinho tá muito filósofo. Veja só. A ideia é o seguinte, ele tá preocupado, se eu entendi, ele tá preocupado de que algumas vezes a gente dentro da igreja possa estar usando uma coisa que é boa, uma coisa que é justa, mas para um princípio maldoso. Para um propósito maldoso. Isso acontece mesmo, hein? Às vezes tem uma cara de piedade, um negócio assim santo, mas é para acabar com o irmão. É. Exatamente, é isso aí. É isso aí, Marão. É isso aí. Ó, a Kelly tá rindo lá dentro. Eu não sei se ela riu de você, Marinho, mas o princípio é esse. Então, o cara que diz assim, Senhor, o senhor sabe, né? O senhor sabe. Ó, pelo amor de Deus. O senhor... Eu vou sair correndo. Não sai correndo, não. É pior, só tem uma porta. Vai andando. Se tiver alguma coisa, vai andando. A questão é o seguinte. O cara, às vezes, por exemplo, aquela oração tão piedosa, né? Se lembra da oração que o fariseu fez? Ô, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este. Está orando. E usando de piedade, e eu, graças a Deus que eu não sou como meus irmãos, que falam da vida dos outros. Né? E orando assim, às vezes a gente está, né, se enchendo de tudo aquilo e produzindo mal dentro da igreja, produzindo rachaduras, divisões, problemas. Não só na igreja, na sua família, no seu trabalho. Rapaz, crente que faz confusão em trabalho, crente que divide time de trabalho, é um mau testemunho terrível. Um testemunho terrível. Então, assim, cuidado, que às vezes você está achando que é uma coisa muito boa que você está fazendo, mas você está prejudicando seu irmão. Acho que Davi, nesse sentido, está certo. Se essa foi a linha dele, eu acho que isso pode acontecer sim dentro da igreja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Gente, 12h35, o dedo duro dali do relógio já está me apontando. Então, nós vamos agradecer a Deus por esse tempo. Eu espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Continuo dizendo, do começo que eu disse, o tema é difícil, e eu não tenho a pretensão de fechar com essa aula, mas eu quero apenas trazer você a reflexão de que Deus pode estar se apropriando desse momento para chamar a minha e a sua vida atenção. E dizer assim, pensem mais em mim, é a lição que o pastor Silas deixou, pensar mais nas coisas do alto. A gente às vezes está muito preso aqui, a gente às vezes é uma igreja muito terrena. Quando a gente fala de ver Jesus, o nego diz assim, Deus me livre. Né? Calma, por que Deus te livre? Se o apóstolo Paulo diz para nós que viver é Cristo e morrer é lucro. Lucratividade. Todo mundo gosta de lucro, não gosta? O lucro dessa vida é a morte que está em Cristo Jesus, meus irmãos. Então, a gente às vezes está muito concentrado aqui. Não deixa o Milton me levar, não, Senhor, que eu ainda tenho umas coisas para acabar.
conta para pagar. Cara, me leve, Senhor, que eu deixo as contas para a mulher pagar. Hein, Belinho? Oxi! Não é não? Quer que eu vá agora, senhor? Samanta que se vire, meu patrão. Oxi, que se vire Samanta, que se vire Kelly, que se vire Mavi, problema dela, rapaz. Eu estaria aí. Oxi. Então não, o cara fica aqui. Não, porque eu tenho, não, pelo amor de Deus, tem que ir aqui ainda. Como aqui ainda? Temos que estar livres, desprendidos para qualquer momento. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa vida de esperança. A gente tem que pensar nisso, meus irmãos. Tá bom? Então eu espero que esse momento sirva para a gente refletir sobre essas coisas. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.